oficializar essas contratações. São cenários diferentes, né? O Eduardo já não jogaria pelo Botafogo, assina um contrato em definitivo de 1 ano com o Cruzeiro. E o Fagner ainda tem um contrato de 2 temporadas com o Corinthians, mas chega por empréstimo até o fim de 2025, com o Corinthians pagando metade dos salários do lateral direito. É uma negociação interessante, né? Porque faz pouco tempo que o Corinthians renovou o contrato do Fagner. O contrato já ia até o fim de 2025, já iria até o fim de 2025, e no meio desse ano o Corinthians decide ampliar em mais 2 temporadas o contrato do Fagner e agora opta por uma saída por empréstimo, pagando metade do valor, justamente porque ele não jogaria tanto com o Ramon Dias. E chama atenção a idade das contratações do Cruzeiro, né? Até passo para vocês debaterem por quê. Com exceção do Christian, lateral, aliás, com exceção do Christian, volante do Atlético Paranaense, estou até aqui com uma lista, ó. Cássio, goleiro, 37 anos, já estava no elenco, mas chama atenção a idade. Dudu, 33, Eduardo, Fagner e Bolassi, 35. O Cruzeiro vai se reforçando, trazendo peças para trabalhar com o Diniz e com uma idade bastante elevada, né, amigos? É verdade. É um Diniz que aposta, né, nesses jogadores mais experientes. Desde que tem uma qualidade técnica para fazer o jogo do Diniz se desenvolver em campo, o Diniz não tem medo de apostar neles. Não precisa de um André para correr para todo mundo, né? É? Sim. Tem que achar algum tipo de equilíbrio. André, né? É verdade. Ô, Vini, agora traz as informações aí do Botafogo pra gente. Vamos lá. O Botafogo está perto de anunciar o Jair como seu primeiro reforço para a temporada, zagueiro do Santos. Essa é uma negociação que talvez tenha sido a grande novela até aqui nessa janela, nessa central do mercado, porque há algum tempo a gente está falando que o Botafogo tem no Jair um interesse antigo, né? Já tentou a contratação no meio do ano, voltou a carga agora para esse atleta de 19 anos de idade, que já é cobiçado há algum tempo por clubes da Europa. E o que faltava o Botafogo fazer nessa negociação foi feito, que era convencer o atleta. O Jair, num primeiro momento, preferiria se transferir para a Europa, mas gostou do projeto que foi apresentado nas últimas horas. Então, o passo que o Botafogo deu para fazer esse anúncio foi esse, de convencer o Jair a sair do Santos e ir para o Botafogo. O que falta? Bater o martelo com o Santos em relação ao molde da negociação. A gente sabe que o Santos estava pedindo 12 milhões de euros, o Botafogo está disposto a oferecer 10 milhões de euros e mais alguns atletas. E isso também tem um impacto direto nessa negociação, porque Tiquinho Soares, Danilo Barbosa e o Lucas Alter estão na pauta, mas com cenários diferentes, né? O Tiquinho até vê com bons olhos a saída para o Santos, mas não quer ser moeda de troca. O Danilo Barbosa tem a preferência de continuar no Rio de Janeiro, se adaptou muito bem à cidade, tanto ele quanto os familiares. E o Lucas Alter segue negociando, então ainda não está fechado o modelo de negócio, mas o Botafogo conseguiu aquilo que ainda não tinha, que era o ok do Jair, e está muito otimista para fazer esse anúncio da chegada do jovem zagueiro do Santos. Expectativa da torcida também, né, botafoguense, para a vinda desse jogador. Vini, o Corinthians busca aí a extensão do contrato de um dos seus principais jogadores, né? Ontem a gente trouxe a informação de um novo empréstimo do Maicon, 4º empréstimo consecutivo junto ao Shakhtar. O Maicon perdeu praticamente toda a temporada com uma grave lesão, vai seguir. Era um desejo do Ramon Dias. E um outro jovem da posição, também da base, vai ter o contrato ampliado, com aumento salarial. O Breno Bidon, um dos destaques da equipe nessa temporada, talvez não tenha aparecido tanto quanto outros jogadores, mas pela idade, ele foi campeão da Copa São Paulo no começo de 2024 e terminou o ano colocando experientes atletas no banco de reservas e ganhando corpo e ganhando sequência. O Breno Bidon ainda tem mais 4 anos de contrato, mas até em função desse assédio de clubes da Europa e de sondagem de outros times brasileiros, o Corinthians se antecipa, faz essa renovação de contrato, aumentando o salário e ampliando também a multa rescisória. A gente comentava no programa ontem aqui, Vini, sobre as saídas e essa reformulação que o Atlético Paranaense está fazendo, né? Anunciou agora o Léo Pelé. O Léo Pelé brigou para estar no Atlético Paranaense. A gente conseguiu apurar isso. Foi um desejo do jogador. A relação que ele tem com o Maurício Barbieri pesou.
O nome do Léo Pelé, indicado no Atlético Paranaense, surgiu depois do acerto com o Maurício Barbieri. O Atlético Paranaense já há algum tempo monitora a situação do Léo, gosta do futebol do zagueiro, canhoto, a gente sabe que é uma carência no mercado da bola hoje. Então, há algum tempo o Atlético Paranaense monitora a situação do Léo, mas com a chegada do Maurício Barbieri, o negócio desenrolou de vez. 4 anos de contrato, o Léo sai depois de 100 jogos com a camisa do Vasco, uma contratação que chegou ali com certo impacto quando o Vasco virou SAF, um valor alto, 16 milhões de reais na época, só que ele sai sem deixar tanta saudade assim para o torcedor. A gente viu muitos torcedores do Vasco comemorando nas redes sociais a saída do Léo, uns até dizendo, te falta técnica, mas obrigado por honrar a camisa, pela disposição com o manto. Então, acho que foi uma saída interessante para todos os lados, né? Para o Vasco, que precisava de um novo jogador, do próprio Léo, que não tinha o carinho da torcida e que vai para o Atlético Paranaense para tentar esse objetivo de recolocar o Furacão na Série A do Campeonato Brasileiro. E o velho conhecido Marquinhos Gabriel tá com um clube novo também, ele que atuou pelo Criciúma em 2023. Dá pra gente fazer uma lista de todos os clubes que o Marquinhos Gabriel jogou, são muitos, e ele já passou pelo próprio Avaí com 20 anos de idade, ou seja, retorna à ressacada depois de 14 anos e contrato de 1 ano. Estava no Criciúma. Vamos ver, quem sabe, né, voltando a Floripa, um lugar que ele gosta tanto, uma casa que ele está tão habituado, adaptado, quem sabe ele possa retomar o futebol que a gente já viu ele jogar em tantos clubes, né? E depois dessa passagem no Criciúma, o Marquinhos Gabriel acertando o retorno ao Avaí. E só para fechar aqui a central do mercado, Jéssica, agora há pouco o Santos anunciou uma reformulação quase que total no seu departamento de futebol, com destaque para a saída do Alexandre Galo. O Léo, lateral esquerdo, um dos grandes ídolos da história recente do Santos, um dos maiores vencedores do clube e o maior depois da era Pelé, também pode estar de saída. Esse nome não foi divulgado na nota, mas pelo que a gente apurou, ele também pode sair. Então, já foram oficializadas as saídas do Alexandre Galo, que era o diretor de futebol, do Arzu, preparador de goleiros, que inclusive já se manifestou nas redes sociais, o Oscar Rodrigues, que era o auxiliar do Arzu, tem preparador físico saindo, diretor de futebol, uma reformulação quase que total depois da chegada do CEO Pedro Martins, que inclusive está falando nesse momento, está dando uma entrevista coletiva e o Santos aos poucos vai fazendo essa reformulação, que demorou tanto depois da confirmação do acesso e agora vai acontecendo. Uma reformulação completa e profunda aí, né? Do Santos tentando desenvolver um novo futebol, um futebol diferente nesse 2025 para não sofrer na Série A. Vinícius Bueno, obrigada pela participação aqui no Redação. Um abraço para você, amigo. Olha, durante o Redação de hoje, a gente fez um tira-teima de norte a sul do país, trazendo as principais contratações dos clubes da Série A, para você começar a entender como esses elencos estão se formando, os mais competitivos, aqueles que estão um pouquinho mais receosos no mercado. Lembrando que a janela de contratação ainda tem bastante tempo para seguir, então os clubes ainda olham para esse mercado, né?